Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra de Deus tem força de transformação. Ela é eficaz em nossa vida. Por isso que o profeta Isaías diz que assim como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam, sem molhar a terra, fazer germinar e fecundar a semente e produzir os seus frutos, assim também a palavra de Deus não volta para ele vazia, sem fazer produzir os efeitos esperados. E assim cremos, e é por isso que queremos nos deixar ser tocados pela palavra de Deus. Vamos abrir o nosso coração e os nossos ouvidos, e com muita atenção, escutar a mensagem do Evangelho para a nossa vida no dia de hoje, sobretudo neste tempo importante, tempo da Páscoa que nós estamos celebrando. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: És o mestre de Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós somos colocados diante deste texto bonito, um trecho que nos conta o encontro de Jesus com Nicodemos. É importante para a gente compreender este encontro de Jesus com Nicodemos e o seu significado, a gente recordar que Nicodemos era um mestre de Israel, era um fariseu. Isso quer dizer que era alguém entendido de religião, alguém que conhecia da lei de Israel, mas ainda não havia reconhecido que Cristo era o Messias, o Filho do Homem, como diz o próprio trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir. Como nós sabemos, esta expressão, o Filho do Homem, é uma expressão que os profetas utilizavam para descrever a figura do Messias que havia de vir, o ungido do Senhor que havia de vir. E aqui, neste Evangelho, Jesus se apresenta justamente como este Messias esperado por Israel, mas ignorado, não reconhecido, sobretudo pelos chefes religiosos do seu tempo. Esta experiência de encontro com Nicodemos, ela é muito rica de significado. Jesus vai falar com Nicodemos da necessidade de um novo nascimento. O Evangelho que nós ouvimos começa dizendo justamente isso: vós deveis nascer de novo. Nicodemos não compreende, obviamente, este novo nascimento necessário, anunciado por Jesus. Como nós conhecemos bem dessa narrativa, mais à frente vai dizer, Nicodemos imaginava que este novo nascimento iria acontecer de forma material, isto é, voltar mais uma vez para o ventre da sua mãe para depois nascer. Mas este novo nascimento que Jesus diz não é no sentido material, é no sentido mais profundo, é no sentido espiritual, é nascer do alto, nascer do Espírito. Por isso que mais à frente Jesus vai dizer, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. É por isso que o Evangelho que nós ouvimos fala dessa dinâmica do Espírito. O Espírito como o vento que sopra. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai.
Muitas vezes nós temos a triste mania e tendência de querer fazer Deus objeto da nossa posse. Nós queremos manipular Deus. Mas o Evangelho deixa claro que o Espírito é livre. Somos nós quem devemos ser conduzidos por Ele, e não a gente querer impor sobre o Espírito o direcionamento que Ele deve seguir. Não, somos nós quem somos direcionados pelo Espírito. Ele sopra onde quer. É como o vento. Podemos escutar o seu ruído, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Por isso, este novo nascimento, exigido por Jesus a Nicodemos, exige também esta abertura para se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Como isso vai acontecer é o que pergunta aquele homem que Jesus encontra e que pensa que este nascimento tem a ver com o material. Como isso vai acontecer? E respondeu-lhe Jesus: És mestre de Israel e ignoras essas coisas? Isto é, conhecendo toda a lei, ainda não consegue reconhecer que Jesus é o Filho do Homem, é o Messias? Por isso este encontro com este homem chamado Nicodemos representa justamente todas as autoridades judaicas que tiveram dificuldades para entender que Jesus é o Messias. Por isso, de forma solene, o Evangelho apresenta: em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. É a dificuldade das autoridades judaicas de acolher o testemunho de que Cristo é o Filho do Homem, o enviado pelo Pai Eterno, o ungido, aquele que veio nos revelar o projeto de amor que o Pai Eterno tem por cada um de nós. Pouco mais adiante, Jesus faz uma referência interessante, que tem a ver com o seu destino final. Ele vai dizer o seguinte: o Filho do Homem, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que ele seja levantado, a fim de que todo aquele que crer tenha a vida eterna. É assim que se conclui o trecho do Evangelho. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Como nós sabemos, quando Moisés levantou a serpente no deserto, foi um sinal de salvação. Todos que olhavam para aquela serpente eram curados, eram salvos. Agora, o Filho do Homem necessariamente deverá ser levantado. Jesus está fazendo uma referência à sua morte na cruz, quando ele será erguido no madeiro da cruz. Mas ali será um sinal de salvação para toda a humanidade. E Jesus não foge da sua missão de ser este sinal de salvação. É preciso que o Filho do Homem seja elevado e nele encontramos a salvação. Esta experiência feita deste encontro de Jesus com este homem fariseu, chefe religioso, mestre em Israel, Nicodemos, certamente ao longo de toda a história, ao longo de todo o caminho, foi aquecendo o coração de Nicodemos. E certamente no momento em que Jesus foi levantado na cruz, Nicodemos se recordou deste ensinamento dado por Jesus. Aliás, se a gente se recorda, é justamente Nicodemos quem vai ajudar José de Arimateia a descer o corpo de Jesus da cruz. Certamente ele fez tudo isso envolvido de muito amor, porque havia escutado do próprio Mestre, Jesus, neste momento, a necessidade de ser levantado no madeiro da cruz para ser sinal de salvação para a humanidade inteira. Por isso vamos também nós dar uma olhada todos os dias para a cruz de Jesus. Ela não é símbolo de fracasso, ela não é símbolo de morte. Para nós que cremos, ela é símbolo da salvação, porque ela não está vazia. Nela está o Filho do Homem, o nosso Senhor e Redentor, aquele que se entrega para nos salvar. Não tenhamos medo de fazer esta experiência de olhar para Jesus na cruz. Na cruz está a nossa esperança cristã e é por meio dela que nós seremos salvos, porque nela está Jesus crucificado e ressuscitado.
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Todo aquele que nele crê será salvo. Nós queremos neste momento fazer o nosso gesto de gratidão e nossa oração, para que sejamos fortalecidos na fé em Cristo crucificado e ressuscitado. Ele é a nossa esperança de salvação. Dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno e com muita confiança façamos a nossa oração. Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te pedimos neste momento, concluindo este nosso encontro com a palavra de Teu Filho Jesus, a graça de crer firmemente em Teu Filho, o Filho do Homem, que entregou a sua vida para a nossa salvação. Te pedimos, Pai Eterno, a graça de saber contemplar o mistério da cruz, reconhecendo que nela está a nossa esperança, Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor. Que sejamos renovados por este mistério e vivamos bem este tempo pascal, dando testemunho da força redentora de Jesus, apresentada para nós na cruz. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.